Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, nesta noite de 11 de outubro de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema fiéis. E, para isso, a gente convidou uma advogada que é especialista no assunto. Ela atua lá no Distrito Federal, em Brasília, a doutora Ana Paula Assis. Doutora Ana Paula, é um privilégio tê-la conosco aqui nesta noite, na nossa conversa sobre o FIES, e como é a primeira participação sua no programa, e eu tenho certeza que não será a única, mas por ser a primeira, tradicionalmente nesses casos, a gente costuma tentar conhecer um pouco da pessoa do entrevistado, né? Por que a senhora escolheu essa carreira, a advocacia? Qual foi o caminho que a senhora percorreu até chegar a ela? E também o porquê desse tema, fiéis. Então vamos lá, é um prazer enorme estar aqui, com certeza tentando facilitar a vida de muitos alunos. Eu me chamo Ana Paula Assis, Ana Paula para os mais próximos, Ana, e eu sou uma pessoa muito nova, eu tenho 22 anos atualmente, comecei no direito ali com meus 15, 16 anos. O meu intuito, na verdade, no começo, né, da minha formação em direito era fazer carreira policial, por incrível que pareça, mas depois de indas e vindas, acabei em vários escritórios, tanto de direito médico quanto outros escritórios de direito bancário, principalmente. E no último escritório que eu atuei, em direito médico, eu gostei muito. Eu fiquei mais ou menos um ano lá. E após isso, eu fui convidada pelo deputado Gonzaga Patriota para fazer parte da equipe dele e comecei a tocar o escritório nessa área, né, de direito médico, porque foi uma área que eu me identifiquei. Eu vi que muitos alunos têm esse problema com o FIES, como médicos também têm muitos problemas em relação à dívida do FIES, em relação às suas carreiras. Então, assim, eu quero, daqui para frente, obviamente, me especializar nisso ainda mais, conseguir conquistar ainda mais clientes, conseguir conquistar muito público e transformar essa área médica numa carreira de sucesso, com certeza. Certamente. Agora, 22 anos, nossa senhora, muito nova, muito jovem, já é advogada. Com 22 anos, normalmente as pessoas estariam entrando na faculdade, estariam ali pelo meio do curso. Como é que foi essa trajetória? Então, na verdade, eu sempre estudei em colégio militar, sou filha de militares, então sempre entrei muito nova no colégio. Eu comecei o colégio com 10, 11 anos, comecei muito cedo e terminei muito cedo. E assim, lá no finalzinho do terceiro ano, eu realmente ainda não sabia o que eu queria fazer. Eu pensei assim, não, o que eu posso fazer agora? Aí eu falei, vou fazer direito, que lá na frente eu decido. E foi muito isso mesmo, porque eu era muito nova, ainda não tinha cabeça suficiente, vamos dizer assim, para eu decidir o que eu queria para o meu futuro. Mas ao decorrer da faculdade eu vi várias matérias, gostei já de direito penal, já fui para o civil, já voltei para o penal e agora eu me instaurei no médico. Mas assim, eu acho que todas as áreas são válidas, eu estudei muita coisa, aprendi muita coisa, gosto de muita coisa no direito, e eu realmente me apaixonei pelo direito da forma que ele é, desisti de concurso, porque eu gostei muito de advogar, muito mesmo. Eu acho que é uma forma da gente ajudar as pessoas e também uma forma assim da gente aprender cada vez mais, porque a advocacia você tem que estar estudando constantemente, isso com certeza. É um diferencial para todo mundo que é advogado, pretende ser, está passando na OAB. E assim, eu acho que eu ser muito nova é uma coisa positiva, porque eu tenho um olhar um pouco mais fresco para as coisas, eu tenho um ideal um pouco diferente, talvez que pessoas mais velhas não têm. Até falo porque, né, eu trabalho com um deputado, ele é bem mais velho que eu, tem 78 anos, se eu não me engano. Então, são duas visões totalmente diferentes, mas que se complementam ao mesmo tempo, eu acho isso muito positivo. Sem dúvida. Bom, então, doutora Ana Paula, vamos já começar a tratar do nosso tema inicial, que é o FIES, né?
o interesse pelo tema, a senhora já deixou claro nas respostas anteriores, foi pelas circunstâncias, né? Pelos advogados, pelos escritórios onde foi atuando, havia essa temática, acabou se envolvendo com ela. Mas, para os nossos teleouvintes, o que seria exatamente o FIES? Então, o FIES atualmente, ele é uma política que ajuda muitos inúmeros alunos a conseguirem ingressar em diversas faculdades, como medicina, direito, nutrição, enfermagem, etc. São aqueles alunos que não têm uma renda, né, que dê para bancar essas faculdades, que não realmente ou não tiveram aquela nota do Enem para conseguir, e estão tentando aí entrar na faculdade a qualquer curso após esse terceiro ano, ou até mesmo pessoas mais velhas podem ser beneficiárias desse FIES. E o FIES, basicamente, ele é uma forma de ingresso na faculdade. O FIES é uma política pública que ajuda milhares e milhares de alunos, já ajudou milhares e milhares de alunos, e é uma política pública que vem crescendo ao longo dos anos, só que foi uma política pública que teve algumas restrições, e aqui a gente ajuda a tirar essas restrições para, de fato, os alunos conseguirem cada vez mais o financiamento estudantil. Eu diria que nos últimos anos, não sei se a senhora concorda com essa análise, quero ouvir a sua opinião, Uhum. nos últimos anos foi uma das políticas públicas mais importantes que a gente teve no país, porque antes, talvez a senhora não saiba disso por ser muito jovem, mas eu que já tenho um pouco mais de idade, eu sei como era difícil alguém chegar à universidade, seja ela pública e principalmente privada, pelo custo de manutenção do curso e tal. E o FIES permitiu. E uma coisa que a senhora falou agora há pouco, que muita gente está ouvindo e está assustado, assim, ué, eu posso conseguir o FIES até para medicina? Porque muita gente imagina que não, né? O FIES é só para aqueles cursos tradicionais da área de humanas e tal. Não, ele é uma política bem ampla. O que a senhora pensa sobre o FIES? Então, atualmente, eu vejo o FIES com certeza como uma política pública que ajuda milhares de alunos, né? É uma política pública que foi criada com o intuito de, né, conseguir que os alunos que não têm essa condição mesmo de cursar as faculdades, às vezes nem as privadas e nem as públicas, porque não tiveram, às vezes, o ensino para conseguir fazer o PAS, aqui em Brasília se chama PAS para entrar na UNB, mas tem outras cidades, são outras modalidades. Quando eu estudava lá no Rio Grande do Sul, porque eu sou do Sul, era outra modalidade para entrar na federal de lá. Então, às vezes, eles não têm essa base para conseguir entrar na faculdade. Então, o FIES, ele ajuda nisso, isso com certeza. Só que eu vejo o FIES atualmente como uma dificuldade para alguns alunos, porque foram introduzindo muitas dificuldades, como ter uma nota do Enem, vamos dizer, para medicina. Medicina é um curso extremamente concorrido. Eu falo isso porque eu olho, né, para vários inúmeros alunos que vêm nos procurar com esse intuito. E medicina é um curso muito concorrido que a nota de corte do Enem necessita ser 850, 900, quase 1.000. Às vezes um aluno que não teve um ensino tão de qualidade, que às vezes não conseguiu ter um proveito ali na sua educação fundamental, ensino médio, ele não consegue atingir isso no Enem, infelizmente. Então, o FIES se tornou, às vezes, ele barrou um pouco, ele criou muros para pessoas que queriam ter esse acesso à faculdade, principalmente medicina, que é um curso muito concorrido pelas pessoas. Falo que até eu estou pensando em fazer medicina de tanto que vejo. Então, assim, querendo ou não, barrou um pouco essa entrada dos alunos. E é isso que a gente vem tentando tirar. Entendi. Bom, vamos embora detalhar mais como é que funciona esse processo de concessão do FIES, né? O passo a passo, assim, da forma mais didática possível. Com certeza. Vamos lá. Como é feito o processo? Aqueles alunos, primeiramente, quem são os alunos que vêm até nós? Porque muita gente fica com essa dúvida: nossa, doutora, eu posso, eu não posso, como é que funciona? São aqueles alunos que não têm renda, ou aqueles alunos que estão estudando aí 5 anos, 6 anos, já prestaram inúmeros Enems, inúmeros vestibulares e não conseguiram passar pela forma nem tradicional. Então, são aqueles alunos que têm 300 na nota do Enem, 400, 500, 600, até 800, mas que não atingiram, infelizmente, a nota de corte para a faculdade. São aqueles alunos que têm uma situação financeira difícil ou que estão estudando, por exemplo, na Argentina,
que lá é um pouquinho mais barato, então muitos alunos vão para lá, eu super entendo e compreendo o porquê, o motivo. Então, são para todos esses alunos que a gente faz esse processo. Esses alunos chegam até nós, eles chegam, nossa, doutora, minha família já vendeu carro, minha família já vendeu casa, como é que eu faço, como é que eu procedo? Primeiramente, o que a gente fala? Olha, a gente pede toda a documentação, né, ver se está tudo certinho com aquele aluno, como é a condição financeira, porque eu também não acho certo a gente pegar um aluno que ganha 100 mil por mês e fazer o FIES para ele. Porque esse não é o motivo dessa política pública. A política pública realmente é para pessoas que não têm condições, ou pessoas que têm uma família muito grande e às vezes recebem uma renda de 10 mil, mas a família, infelizmente, é muito grande e consome a maior parte da renda. Acontece muito. Tem muitos alunos que vêm com familiares com problemas de saúde, que precisam bancar o tratamento, e é caro. Então, muitos alunos, nesse sentido, também vêm a nós. Esse processo, eu falo que ele é feito sempre em Brasília e os alunos ficam, ué, doutora, mas eu sou aqui do Amazonas, como é que eu faço isso? Por que é feito aqui em Brasília? Esse processo, ele tem uma maior celeridade, uma maior rapidez aqui em Brasília. Aqui a gente tem as decisões favoráveis de fato, a gente consegue elas, a gente demonstra elas para os nossos alunos. E aqui é o nosso escritório. Hoje eu não estou no escritório, estou de home office, mas o nosso escritório fica a 10 minutos do Tribunal Federal, né, que é o TRF1 aqui em Brasília. Então a gente diligencia tanto por telefone, tanto indo lá na vara, né, solicitar o andamento dos processos, conversar com o juiz, explicar a situação e tudo mais. Esse processo, primeira coisa, ele se inicia com mandado de segurança com tutela de urgência. Muita gente vai falar, o que é isso, doutora? Mandado de segurança é para você conseguir um direito líquido e certo, que é o direito da educação, o direito ao financiamento estudantil, que é um direito que está ali colocado em lei e que necessita ser cumprido. E a tutela de urgência, ela nada mais é do que um pedido de urgência, um pedido para que o juiz analise aquilo liminarmente. Então, o que acontece? A gente protocola, né, coloca todos os documentos em anexo, vai para o juiz de primeiro grau decidir. O juiz vai analisar a liminar primeiramente, porque, como eu falei, é uma tutela de urgência, uma questão em caráter emergencial. A gente vai falar, olha, o aluno quer estudar ali em 2024, que falta pouquíssimos meses para 2024, e a gente necessita dessa liminar. O juiz ele vai julgar, vai ver todos os argumentos que a gente traz, obviamente a gente faz uma peça muito extensa, com vários argumentos jurídicos, várias decisões, mostrando quem é aquele aluno, de onde ele veio, porque assim, uma coisa que eu sempre falo para todos os nossos alunos, o juiz não sabe quem é o senhor, quem sou eu, quem é outra pessoa, então tem que demonstrar isso para ele, tem que mostrar quem é você, o que você passa, quais são as suas características, tudo. E eu sempre falo isso e a gente demonstra isso nas peças. O juiz de primeiro grau, ele vai julgar. Se ele decidir como favorável, a gente vai começar a parte burocrática, que é a parte onde a gente vai até o MEC, vai até o FNDE, que são os polos passivos, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Ministério da Educação e a Caixa Econômica Federal, que é a principal financiadora, né, do FIES. Então, a gente começa o entrave burocrático para aqueles alunos começarem a fazer todo o cadastro do aluno, a assinatura de contrato, e assim o aluno vai até a faculdade escolhida e ele faz a matrícula e começa o seu ensino com o financiamento estudantil para aquele curso que ele postulou ali na justiça. A gente normalmente faz para medicina, né? Porque é um curso mais caro, que é um curso que custa, assim, em média de 10 a 16 mil. Então, é um curso, assim, que dói no bolso para pagar todo mês. Mas, basicamente, medicina, mas a gente tem outros casos que a mesma fundamentação a gente utiliza para direito, enfermagem, entre outros. Perfeito, acho que ficou muito claro, muito bem explicado. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é o tribunal que abrange o maior número de estados do país, inclusive aqui o Maranhão, né? Nós temos dois grandes amigos, dois desembargadores federais que são oriundos daqui, desembargador Ney Belo, desembargador Roberto Veloso. Roberto Veloso, inclusive, outro dia nós entrevistamos aqui no Direito no Ar, e por incrível que pareça, o assunto foi preparação para concurso. Quer dizer, nem era exatamente era um tema jurídico, né? Porque era preparação para concursos jurídicos, mas não era um tema jurídico por excelência. Então, Roberto Veloso, que é professor também, universitário, grande amigo. Sim, sim. Bom, então, nós estamos conversando com a doutora Ana Paula Assis sobre o processo judicial para quem não conseguiu administrativamente o FIES, não é isso, doutora? Ou seja, exatamente. Primeiro a pessoa precisa tentar administrativamente, depois que ela tiver aqui o não,
aí é que ela tem que lhe procurar, não é isso? Então, vou lhe corrigir em um ponto. Tem alunos que tentam na via administrativa e não conseguem, e tem alunos que nem tentam, porque às vezes, por exemplo, nem fizeram o Enem, não tinham dinheiro para pagar a taxa de inscrição e, enfim, não conseguiram pedir a isenção, e porque realmente tem casos de alunos que são muito mais precários e realmente não conseguem. A gente acha que às vezes, nossa, uma taxa de R$ 300 é coisa boba, mas não é para muitas pessoas do nosso país. Então a gente tem que acolher essas pessoas também. Então, às vezes, a pessoa nem conseguiu na via administrativa, nem tem a negativa e já entra na judicial. Porque a judicial, como a gente consegue conversar com o juiz, a gente consegue explanar a situação. A gente consegue falar, olha, esse aluno ele não tem a condição, ele não conseguiu fazer o vestibular, ele não conseguiu fazer o Enem, ele não tem renda, ele realmente não consegue. E aí a gente consegue argumentar. Essa é a principal diferença da via administrativa para a via judicial. Argumentação. Perfeito. Mas agora eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque eu sou professor também, doutora Ana Paula, e uma das disciplinas que eu leciono é a teoria geral do processo. Não corre o risco desse aluno, que eu até, embora compreenda que ele tem total razão em requerer o FIES judicialmente, ainda que não tenha passado pela via administrativa, porque ele não teve sequer condições de preencher os requisitos. Mas não corre o risco das partes contrárias alegarem carência de ação por ele não ter interesse de agir, já que ele nem sequer teve a negativa administrativa. A senhora já deve ter enfrentado esse tipo de alegação. Com certeza. Então, eu vou lhe falar, na verdade, as principais alegações das partes contrárias. Assim, as duas principais é essa de falta de interesse. Só que qual que é a questão? Como é que a gente barra a falta de interesse? A gente demonstra que as portarias que instituíram esses novos requisitos, elas estão em desconforme com a lei do FIES. Até ali meados de 2018, a gente tinha uma facilidade muito grande dos alunos conseguirem o financiamento estudantil. Era assim, você tinha uma renda mais baixa, você conseguia. Então era mais fácil. Era uma via ali de reta linear, que eu falo. Então era bem simples, os alunos conseguiam. Só que após ali 2018, foi implementadas portarias que instituíram outros requisitos. E esses requisitos, infelizmente, barram realmente os alunos em muitas formas. Eles criam vários murinhos, que eu falo, para barrar o aluno de conseguir o resultado que é o FIES. Então, tem essa argumentação da parte contrária, só que a gente demonstra essas questões de impossibilidade do aluno. A gente demonstra a inconstitucionalidade das portarias e demonstra que a lei tem que prevalecer as portarias. A outra, né, argumentação das partes contrárias é falta de verba. Só que o que acontece? Agora, mês passado, a gente... Nossa, foi a cerejinha do bolo que faltava para a gente. A União, o MEC em si, ele trouxe 60 mil vagas remanescentes ao FIES. Vagas que não foram preenchidas. Porque o que acontece? Muitos alunos estudam para o FIES muito. E acabam que conseguem nota para entrar numa federal, por exemplo. Então, eles deixam de lado o FIES. E aí, simplesmente, a vaga fica ociosa, fica sem aquele aluno. Então, eles criaram 60 mil vagas agora, né, disponibilizaram elas para colocar os alunos. Então, essa argumentação de que eles não têm vaga, não têm verba, cai por terra nesse momento, porque a gente consegue falar, olha, beleza, vocês falam que não tem verba, mas vocês acabaram de botar 60 mil vagas que não foram preenchidas. Como é que vocês não têm verba? Então, a gente realmente fala isso de uma forma mais jurídica, obviamente, mas a gente consegue demonstrar isso. Falo até que ontem a gente teve uma coisa muito feliz aqui no escritório, já era 8 da noite, a União embargou uma decisão que concedeu o FIES e o juiz, novamente, muito correto, ele manteve a decisão, negou provimento aos embargos e manteve para que o MEC, o FNDE, cumpra a decisão de fazer a matrícula da nossa aluna. Ela ficou extremamente feliz, que ela estava super ansiosa, tadinha. Imagino. Bom, perfeito. Derrubou todo e qualquer argumento. Agora, essa, então, não tem verba, mas tem 60 mil vagas ociosas. Imagino que as vagas só são abertas proporcionalmente à existência do crédito respectivo, né? Do contrário, nem abririam as vagas. E também portaria, que é um ato administrativo, não pode contrariar lei, né? Exatamente. Muito bem. Esse é um ponto.
Agora, doutora Ana Paula Cis, a senhora falou que depois da entrada no processo, obter a tutela provisória, que é conhecida popularmente, né, pelos nossos ouvintes como a liminar, conseguir a liminar para fazer a matrícula, aí vai até os órgãos responsáveis, especialmente a Caixa, providencia toda a contratação e, por último, vai na instituição de ensino superior. E aí me ocorreu aqui uma dúvida. Nesse caso, não precisa antes ter feito vestibular para aquela instituição ou também não? Então, essa é uma dúvida recorrente dos nossos alunos que vêm até nós. Qual que é a questão da via judicial? A instituição, ela tem que ter 2 requisitos para você conseguir eleger aquela instituição como, olha, essa aqui ganha o processo, vou ir nela. Ela tem que ou ter o FIES como modalidade de ingresso, então, por exemplo, aqui no DF, Uniceub. Uniceub tem o FIES como modalidade, então você pode escolher ela, por exemplo. Agora vamos dizer que a faculdade ela seja o CEUB, vamos dar esse exemplo, e ela só aceite FIES para direito, nutrição e enfermagem. Ela não pode ser discricionária no FIES. Ela não pode falar, o curso mais caro eu não quero FIES, porque eu quero que aquele aluno vá no espaço aluno, tire o boleto e pague. Então, a gente consegue na via judicial para aqueles alunos que, por exemplo, escolheram uma faculdade, mas falam, nossa, doutora, mas não tem FIES para medicina. A gente consegue na via judicial, no mesmo processo, solicitar que a faculdade abra essa vaga para o aluno dentro da instituição. Agora, voltando ao vestibular. O aluno, quando ele vai na instituição, a faculdade ela não pode falar, olha, Ana Paula, você não fez vestibular, você não vai se inscrever aqui. Por quê? Ela tem força judicial. Então, ela não pode, na decisão não está escrito. A gente tem várias N decisões aqui que não falam. Você precisa fazer o vestibular antes de ter essa decisão válida e tudo mais. Não é necessário. E outro ponto, vestibular não está nem nas portarias e nem na lei. Então, eles não podem colocar como requisito na hora de você fazer a sua inscrição. Entendi, perfeitamente. Bom, doutora Ana Paula Cis, advogada em Brasília, no Distrito Federal, está conversando conosco hoje aqui no Direito no Ar sobre o tema FIES. Bom, mas aí, mais uma vez, provocando a doutora Ana Paula. Tudo bem, a faculdade onde eu leciono, ela oferece para todos os cursos, mas vamos imaginar que não oferecesse para medicina. A senhora já deu a solução, ok. Mas só que o curso de medicina, a gente sabe que mesmo as universidades, e eu leciono numa universidade, onde há uma autonomia maior até para o número de vagas dos cursos de graduação, mas em se tratando de medicina não há essa flexibilidade, não há esse número de vagas de acordo com o interesse, com a estrutura da instituição. Não, é o MEC que determina, você só pode lançar 50 vagas por semestre, 100, 150, se eu não me engano, a instituição onde eu leciono são 150 vagas por semestre. Não vai estourar isso, não esbarraria numa questão prática, numa questão operacional? A senhora já teve que enfrentar também esse tipo de situação? Sim. Qual seria a questão aqui? Por exemplo, vamos dizer que a gente vá numa faculdade que realmente estourou o número e não tem mais como caber aquele aluno dentro da instituição. O aluno, de fato, ele tem essa autonomia para escolher entre diversas universidades. Ele não fica, a decisão ela não atrela uma instituição. Vamos falar que eu entre com um processo para mim. Não vai atrelar o CEUB, que eu acho uma instituição fantástica, foi até que eu me formei. Não atrela. Então, a decisão não vai falar, olha, Ana Paula, você só pode estudar nessa. Então, vamos dizer que a gente vá até a instituição, né? A gente fala vá até a instituição como se a gente fosse de fato lá, mas a gente faz tudo pelo PJE. Vamos dizer que a faculdade fale, olha, não tem vaga para você aqui, a gente não consegue abrir. Tem 2 opções. Ou o MEC vai conseguir essa vaga remanescente, é uma vaga extra, não é dentro dessas vagas que ele já dá para a faculdade, é uma vaga extra, ou ele realmente, se ele não conseguir essa vaga extra, ele vai, né, o aluno, no caso, ter que escolher uma outra instituição de ensino. Perfeito. Bom, conseguir eliminar, normalmente é logo assim que se dá a entrada na petição inicial, ou seja, no início do processo, até por isso é que é liminar, né? Vem lá do latim, in limine, né? No limiar, limiar é como chamavam os terraços das casas romanas, então logo na entrada ali, assim que entra, ok, mas
Pergunta para a doutora Ana Paula. Vai haver um momento em que vai haver a sentença, a seguir a apelação, o recurso. Não há o risco da pessoa já estar cursando, contando com o fiéis, e lá adiante, graças a uma liminar, e lá adiante ela ser surpreendida com uma decisão contrária, seja em primeiro grau, seja em segundo grau, e de repente ela se vê com um problemão nas mãos. E agora, como é que eu vou pagar tudo isso que eu já fiz e tudo isso que eu ainda pretendo fazer, porque eu não quero largar o curso? Então, pela nossa experiência atual, a gente tem as liminares e na hora que é analisado o mérito da questão, o juiz continua com a mesma decisão. A gente não teve nenhum caso aqui no escritório onde teve uma liminar deferida e o juiz, depois ao analisar o mérito, ele falou, não quero mais. Então, assim, a gente nunca teve, e até os casos que a gente tem de liminar, os alunos tiveram 3, 4 decisões no processo, depois de apelação, embargos e etc., onde o juiz manteve a decisão e falou, não, o aluno tem que ter a decisão de ter o fiéis na via judicial e ele tem que estar estudando. Então, a gente consegue manter na via da argumentação, conseguindo mostrar para o magistrado que aquele aluno ele tem que ter a liminar e o mérito concedido de igual forma e nos mesmos formatos. Perfeito. Bom, a senhora já deixou claro nas suas respostas anteriores que, em sede de primeiro grau, TRF1, tanto na vara como no próprio tribunal, a senhora conseguiu decisões favoráveis, positivas. Mas algumas dessas questões já chegaram até o STJ e ou o STF, e quais foram as decisões? Então, a gente ainda não teve decisões no STJ, a gente ainda não levou essas causas para o STJ, porque a gente está conseguindo resolvê-las até segundo grau, até ali apelação e tudo mais, desembargador. Então, a gente está conseguindo resolver. Mas o intuito é que algumas causas a gente consiga levar sim para o STJ e continuar com a decisão favorável no STJ, apesar de recursos. Esse é o nosso intuito, porque a gente tem margem de fundamentação para isso, ao meu ver, e também porque todo dia surge uma questão nova. Por exemplo, vou dar um pequeno exemplo que foge um pouquinho. Alguns meses atrás, a gente teve um aumento no teto do financiamento estudantil. O financiamento estudantil, ele cobre mais ou menos 60 mil. A gente arredonda para ficar mais fácil de conversar. Então, ele cobre ali uma mensalidade de 10 mil a cada 6 meses. Então, obviamente, que se for uma faculdade que custa 11 mil, o aluno vai ter que arcar com R$1.000. Mas, querendo ou não, já ajuda nos 10 mil. Já é bem melhor. E aqui nos nossos processos, a gente sempre corre para 100% do financiamento estudantil. Obviamente que isso é uma análise frente ao MEC, frente a toda a questão financeira do aluno, mas todas as vezes que a gente solicitou foi para 100%, porque a gente acha que é o que tem que ser válido para o aluno, é o 100% para ajudá-lo da melhor forma possível. Até porque, apanhando aquele próprio exemplo que a senhora deu lá no início, se a pessoa tem dificuldade para pagar R$300 para fazer o exame nacional, né, do ensino médio, como é que ela vai pagar R$1.000 por mês de mensalidade, né? Fica complicado. Agora, interessante essa informação que a senhora trouxe, particularmente não sabia que o teto era 60 mil, arredondando, mas a ansiedade dessas pessoas? Porque enquanto não houver uma decisão definitiva, eu imagino que a pessoa se sente o tempo todo pressionada, né? Caramba, e se eu perder o processo? Como é que eu vou pagar isso e tal? A duração média de um processo desse aí em Brasília, qual tem sido? Então, essa ansiedade eu sempre falo que todos os clientes têm. É uma ansiedade que a gente lida até como psicólogo e advogado ao mesmo tempo. Porque às vezes porque a gente manda a consulta pública para os nossos clientes, né? Para eles também não ficarem tão ansiosos assim. E aí tem uma movimentação, ele saiu prevenção. Eles falam, doutora, o que aconteceu a decisão? O que aconteceu? Eu falo, não, calma, é só uma questão burocrática, calma. E o que acontece? Eles são realmente muito ansiosos por se tratar da vida educacional deles. Eu super entendo, é uma questão da carreira que eles estão seguindo ali para frente, ou às vezes uma pessoa mais velha. Muitas pessoas vêm 40, 50 anos procurar a gente para fazer medicina. Então, foi uma pessoa que infelizmente não conseguiu fazer quando ela era nova e está buscando esse sonho agora quando mais velha. Então, assim, eles são muito ansiosos. A gente sempre dá um prazo médio aqui no escritório de 4 a 6 semanas. Por que a gente sempre dá esse prazo que às vezes você vai pensar, nossa, é longo? Porque a gente está falando de Justiça Federal
Justiça Federal é uma das mais abarrotadas de processo. E a gente faz isso até para um pouco tirar a pressão da gente, porque a gente precisa trabalhar, diligenciar, e a gente não pode toda hora estar com, né, o cliente toda hora. Doutora, 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 doutora. Então a gente dá esse prazo mais longo, mas eu sempre falo, olha, é de 4 a 6 semanas, mas pela nossa experiência, a gente está tendo resultados em 2 semanas, 3 semanas. A depender da vara que cai, a gente já sabe, olha, esse processo vai andar mais rápido, esse processo a gente vai ter que diligenciar mais, esse processo a gente vai ter que marcar com o magistrado. Então a gente sabe qual que é o processo que vai andar um pouquinho mais rápido, qual é o processo que vai ser um pouquinho mais devagar na hora ali da distribuição por sorteio dos processos. Umas 4 a 6 semanas, tempo de duração médio para obtenção da liminar, né? Mas e Exatamente. para o trânsito em julgado, para o final do processo? Então, para decisão de mérito, trânsito em julgado, eu dou de 2 a 3 meses. Porque o que acontece? Depois da liminar, até julgar o mérito, demora um pouquinho. Isso é fato, demora. Pode diligenciar, pode fazer o que for, demora. Óbvio que tem alguns casos mais específicos que demoram menos. Então, são aqueles alunos, por exemplo, que já estão à beira de vender a casa onde mora para bancar a faculdade. Aí a gente, né, consegue dar algumas formas ali na via administrativa, de fazer diligências com o magistrado, explicar a situação, falar, olha, julga aqui primeiro, por favor, e aí a gente consegue terminar. Eu sempre falo para os alunos, eles falam, nossa, Ana, é um processo que demora. Eu falo que é uma escada. A vida é uma escada. Mas eu falo que esse processo é uma escada, porque muitos escritórios falam desse processo como se fosse, entrei hoje, amanhã, tá tudo certo, você vai estar estudando. Eu gosto de ser transparente no sentido de que a gente tem um trabalho, a gente tem que subir degrauzinho por degrauzinho para manter o direito, consegui-lo e manter, e também fazer toda a parte burocrática, que é outros 500 para fazer a parte burocrática também. Então, é uma escadinha, é custoso, é trabalhoso e, obviamente, é cansativo para o aluno que tem que ficar aguardando, a gente entende isso, e a gente tenta lidar da melhor forma possível, mas a gente tenta falar que é uma escadinha, porque é assim que eu exemplifico para todo mundo, que é, conseguiu eliminar, agora burocracia enquanto você está lidando com a parte contrária, colocando recurso contra você. Aí você tem que responder o recurso, continuar tentando a implementação. Então, é uma guerra, assim, de várias frentes que você tem que lidar. Então, eu falo que é uma escadinha para todos os nossos clientes tentar ser mais transparente possível. Perfeito. E essa é uma postura que lhe dá credibilidade, com certeza. Bom, doutora Ana Paula Assis conversa conosco aqui no programa Direito no Ar de hoje sobre o tema fiéis. Bom, doutora Ana Paula, ok, conseguiu eliminar, no mérito a decisão foi favorável, o processo acabou, fiz todo o curso, terminei o curso. Agora vem a parte dolorosa, né? Eu tenho que devolver isso. Como é que funciona isso? Então, vamos lá. O aluno, quando ele termina o curso, obviamente, ele está com uma dívida, né? Ele tem 18 meses para começar a pagar, porque o MEC, né, todos os órgãos, eles sabem que você às vezes não sai da faculdade empregado, ganhando rios de dinheiro, que é o que não acontece, infelizmente, com a maior parte das pessoas. A gente sabe que a gente sai ali para o mercado de trabalho e a gente tem que lutar para conseguir o nosso espaço também. Então, eles dão um período de carência de 18 meses, é mais de um ano para você conseguir se preparar. Só que o que acontece? Aqui no escritório, a gente consegue outras coisas que estão colocadas na lei, que a gente trabalha com um processo chamado abatimento do financiamento estudantil. Vou já explicar o que é, como é que funciona. E o que seria isso, Ana? Você sai ali com uma dívida de 900 mil, vamos colocar assim. 900 mil com reajuste e tudo mais. A passar desses 18 meses, você vai começar para o curso de medicina, obviamente, pela minha experiência, a pagar uma parcela mensal de R$ 1.500, tá bom? Começou a pagar ali depois no 19º mês a parcelinha de R$ 1.500 a R$ 2.000, a depender do curso que você fez, foi 10 mil, 16 mil, 20 mil. E ok, começou a pagar. Só que se você trabalha numa UBS carente, nesses municípios, em UPAs, se você trabalha 40 horas semanais em hospitais precários, que a gente fala, ou hospitais do SUS, tem que ser especificamente do SUS, você consegue o abatimento. Ou seja, vamos dizer que eu, Ana Paula, sou médica formada pelo FIES, comecei a trabalhar aqui em Brasília, no hospital de base. Comecei a trabalhar, já trabalho 30 meses naquela UBS.
eu consigo, na via judicial, a gente faz todo um trâmite administrativo primeiro e depois judicial, e a gente consegue 30% de abatimento em cima da dívida. Então, é 30% de abatimento em cima dos 900 mil que eu tenho. Então, assim, querendo ou não, ajuda muito. E é um recurso que você consegue renovar anualmente. Então, trabalhei 30 meses, nos próximos 12 meses, trabalhei mais 12, consigo mais 12%. E assim vai caminhando. Muito interessante. É um Por isso recurso que muito prático. tem que procurar quem conhece os trâmites, as alternativas, né, até para pagar menos. Bom, doutora Ana Paula, hoje ainda há, porque é um assunto no qual eu não transito, né? Não entendo, não conheço, nunca precisei usar, mas ouço falar aqui e acolá de alguma informação, e eu lembro que houve uma época, não sei se ainda é uma exigência legal, em que você tinha, para conseguir o FIES, tinha que apresentar algum tipo de garantia, né? Fiador, por exemplo. Ainda se exige esse tipo de coisa, não? Sim, o financiamento estudantil ainda exige o fiador. Até por uma questão realmente de garantia, a gente entende, principalmente medicina, é um curso que tem que ter. Normalmente é pela forma de fiador. Então, assim, é só se você comprovar, por exemplo, se eu, Ana Paula, comprovar que eu tenho uma renda de 10 mil reais e que apesar de ter o FIES, eu consigo bancar a faculdade por fora, o que seria meio contraditório, se a gente for pensar, por isso que nunca ninguém utiliza essa forma, aí, ok, você pode fazer o FIES como sua renda como garantia. Se eu, por exemplo, tenho bens, tenho uma fazenda, tenho um carro, tenho propriedades, aí sim. Só que a forma tradicional, que eu sempre falo para os alunos, é um fiador. E é o fiador da mesma forma de quando a gente vai alocar uma casa e precisa de um fiador. Ele vai fazer uma análise de crédito para ver se o nome daquela pessoa sempre foi limpo, se sempre pagou as contas de forma certinha e tudo mais, para ver se ele também tem condições. Também não adianta colocar uma pessoa para ter garantia de um curso de 10, 12 mil reais, a pessoa às vezes ganha 1.320, que é um salário mínimo. Então, essa pessoa não vai ser uma pessoa, às vezes, boa de garantia. Então, ele vai solicitar ou duas pessoas ou uma com uma maior renda. Tá. Isso aí vocês não têm como judicialmente dar uma alternativa. Tem que ter realmente esse fiador, né? Tem. Aí complica realmente. Os alunos, eu vou ser bem sincero, pelo que a gente trabalha aqui, os alunos eles utilizam parentes mais distantes, eles utilizam mais fiadores ao invés de só utilizam dois. Então, assim, eles vão fazendo jogo, a gente ajuda nesse jogo familiar de renda para conseguir. E o que a gente pode fazer na via judicial, por exemplo, foi negado aquele fiador. Vamos dizer que eu, Ana Paula, entrei, sou baixa renda, meus pais, baixa renda, eu coloquei, né, eles como fiadores, a título de exemplo. Eu consigo argumentar na via judicial, por exemplo, se meu pai tem uma propriedade, olha, ele tem uma propriedade avaliada em tantos mil, então o advogado consegue fazer esse jogo argumentativo, novamente. Mas, obviamente, é algo que tem que ter. O fiador, a gente não pode falar, nossa, não vai ter. Não consigo falar isso, porque é um requisito que eu até entendo porque tem, e eu acho certo, porque também a União ela tem que ter uma garantia, o MEC e tudo mais, é óbvio, isso é fato. Então, assim, não acho errado ter o fiador e acho até correto, porque já está dando um benefício ali e tem que, né, ter pelo menos uma garantia que é bom. Normalmente os fiadores só servem para ser fiadores, normalmente não dá problema, o aluno paga certinho pela minha experiência aqui no escritório e faz os abatimentos certinhos, trabalhou no Covid, consegue abatimento também. Então, assim, tem várias formas de você conseguir esse abatimento de, né, várias frentes. Então, começou uma residência, consegue suspender as parcelas. Então, ele está trabalhando numa residência, que é um custoso, né, para você não está pagando. Pelo menos aqueles 2 anos que está fazendo residência, está tranquilo, fica na paz, vamos dizer assim. Opa, dessa sua resposta me ocorreram 2 perguntas. A primeira, o FIES é somente para cursos de graduação, né? Não envolveria pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, residência, nada disso. E a outra questão é com relação ao fiador. Mas vamos por partes. Me responda, por favor, doutora Ana Paula, primeiro essa, depois eu lhe faria a próxima.
Então, a modalidade utilizada hoje em dia é graduação mesmo, até mesmo porque eu falo, o FIES, por exemplo, se você tem uma graduação, ele não te coloca numa lista de prioridade para você ter uma segunda graduação. Então, ele te joga lá para baixo na lista. Por isso, muitas pessoas que têm uma graduação tentam o FIES na via administrativa e não conseguem. Então, assim, realmente é só para graduação e tentam para uma segunda graduação, mas normalmente não conseguem. Mas utilizado atualmente é graduação. Perfeito. Bom, então a segunda pergunta agora. Ser fiador, eu sei disso porque eu tive imobiliária no Rio de Janeiro, também em Aracaju e até mesmo aqui em São Luís. Então, eu sei a dificuldade que é, a senhora deu até esse exemplo, né? É igual conseguir um fiador para um imóvel. É muito complicado. Tem que ser alguém de muita proximidade, de muita confiança, que queira se expor dessa forma, né? Assumir uma dívida que não é sua e tal. Não assusta mais ainda o fato de dizer, olha, e a pessoa inclusive está tendo que entrar na justiça para conseguir o fiéis e tal. Isso não acaba sendo um problema para vocês? Então, atualmente a gente não vê como um problema, porque a gente tenta remediar. Então, a gente sempre pergunta para os alunos, a gente vê se eles têm formas de pagar, porque normalmente o aluno vem até nós, mas quem banca ali a renda dele, tudo dele são os pais. Então, assim, por exemplo, se o aluno ele vai botar a renda dele como garantia, às vezes coloca uma casa no nome do aluno, consegue fazer uma transferência, fazer uma jogos mesmo das propriedades para conseguir. Obviamente, aquele aluno que não tem ninguém complica até a nossa vida, porque a gente fica carente de argumentação, porque é um requisito que eu não consigo tirar, não tem uma brecha para falar, nossa, não pode ter fiador, é ilegal isso. Porque não é, é igual um imóvel, você tem, né, tem outras formas atualmente, crédito pago, enfim, mas o fiador é uma das modalidades de garantia. E o FIES é essa. Uma modalidade que quase ninguém utiliza, se você, por exemplo, juntar vários alunos que utilizam o FIES e vocês tiverem uma renda X, você consegue botar vários alunos como garantia. É uma garantia compartilhada, vamos dizer assim. Ah, interessante essa possibilidade. Quase Bom, ninguém utiliza. Ela é muito rara, eu acho que de alguém utilizar. Eu nunca vi alguém utilizando, para ser bem sincero. tá. Na lei de locações, a Lei 8.245 de dezembro de 91, ela dá alternativas, como a senhora disse. Ela permite, por exemplo, o seguro fiança, que é dado por uma instituição financeira, uma espécie de seguro mesmo, né? A fiança bancária, a calção, o depósito de 1, 2 ou 3 meses do aluguel. No FIES não há essas alternativas, é só o fiador pessoa física mesmo, né? Exatamente. Esse é o grande problema do FIES, na verdade, nessa parte de fiador. Porque tem gente que consegue na via administrativa e aí começa uma luta com o fiador. Por quê? O amigo não quer ser, a tia não quer ser, o tio não quer ser, ninguém quer ser, e você tem o FIES, só que aí fica complicado nessa modalidade de garantia. Infelizmente, como eu falei, o fiador é algo que a gente não pode burlar, tem as outras opções, como eu falei, se você tiver uma renda alta, se conseguir atestar isso, por exemplo, criar um grupo com vários alunos também. Só que, infelizmente, o fiador é a modalidade que eu mais vejo os alunos, tá? Eu vou ser bem sincera, que é a modalidade única dos alunos, principalmente de medicina. E, infelizmente, é uma coisa que eles se reviram para achar e uma hora eles acham alguém. Acham um parente da família, do pai, do avô e sei lá o que, e coloca a pessoa. Então, assim, basicamente acaba achando. Cavuca muito para achar, mas acha, normalmente. Eu conheço alguns casos aqui no curso de medicina da universidade onde eu dou aula, que às vezes não conseguem o fiéis, mas fazem o quê? A família toda se reúne, aí um tio dá R$ 500, Uhum. um primo dá 200 e soma aquilo tudo ali e E paga, dá os né? dois. Eu falo isso que muitos alunos vêm até nós. Nossa, doutora, pedi dinheiro emprestado para minha tia, tô devendo meu avô, tô devendo meu outro tio por parte de pai, de mãe, os cachorro, periquito, todo mundo tá devendo. E acaba que isso acontece muito. Infelizmente, eu fico sentida de pensar que, infelizmente, o curso de medicina é muito caro nas instituições privadas e são ofertadas poucas vagas nas públicas.
Isso é muito triste de falar, mas é uma realidade que acontece no país atualmente. E até hoje em dia, a gente tem muito médico espalhado. E os médicos, eles aqui a gente tenta conseguir fazer com que os médicos se sintam bem no começo da faculdade, meio da faculdade, final da faculdade, quando estiverem atuando. Então a gente tenta resolver os problemas deles como um todo, vamos dizer assim. Já que a senhora lida com esse público diariamente, doutora Ana Paula Assis, aquela sensação que a gente tem de que nas públicas estão as pessoas que poderiam pagar na privada, e na privada está o pessoal que não conseguiu acesso à pública, mas que também não pode pagar a privada. E isso ainda é uma realidade? Então, eu vou ser bem sincera até pela realidade que eu vivo hoje, da realidade que eu lembro que eu vivi quando eu saí no meu 3º ano do ensino médio. Eu vejo muitas pessoas, eu estudei num colégio militar. O colégio militar é considerado público, mas com ensino muito de qualidade e até um pouquinho melhor do que públicas normais, né, que a gente vê, enfim, pelo Brasil. Não que as instituições públicas não sejam boas, que elas são muito boas, mas a gente infelizmente sabe que as particulares dão um ensino, um suporte maior para você fazer um vestibular, fazer toda essa questão de se preparar para a universidade. Então, assim, eu vejo que às vezes muitas pessoas que entraram na federal são pessoas que têm um estudo um pouco melhor, mas não que não consigam bancar uma particular. Então, a pessoa poderia bancar uma particular? Poderia, mas infelizmente, porque ela teve ali no ensino médio um ensino um pouco mais de qualidade, ela conseguiu ter a nota e entrar numa pública. Eu não acho errado ela estar ali na pública, obviamente, mas, né, infelizmente, a gente tem isso. Como tem alunos, né, que saíram do ensino médio de uma instituição privada e foram para uma privada, e tem aqueles alunos que, infelizmente, tiveram um ensino um pouco mais carente, né, de matéria, de atualização, de preparo em si, e, infelizmente, tem que enfrentar essa questão das privadas. E as privadas, infelizmente, é questão de bolsa, é questão de Enem, é questão de muitas coisas. Às vezes, os alunos de medicina pegam a nota do Enem e aí a faculdade, por exemplo, dá uma bolsa de 50%, 40%. Então, isso acontece muito. E, infelizmente, a gente não consegue modular isso. Isso é uma coisa que é educação básica ali, de ensino médio fundamental. O que poderia melhorar são as instituições de ensino público, né, para ter um preparo maior, talvez, para os alunos para um vestibular e para um Enem. Perfeito. Bom, uma informação importantíssima que a senhora soltou aí durante a sua resposta a umas 2 perguntas atrás. Tem uma lista de prioridades, né, para a concessão do FIES, quer dizer, à medida que as pessoas vão requerendo administrativamente, de acordo com as condições delas, elas vão colocando numa posição maior ou menor, ou seja, não é por ordem de entrada, né? Eu dei entrada primeiro, então eu vou conseguir primeiro, né? A senhora poderia dizer mais ou menos quais seriam esses critérios para definir essa prioridade? O que acontece? Aquele aluno, por exemplo, eu tive uma nota de corte de 700 no Enem. O senhor fez o Enem e teve 800. Automaticamente, o senhor vai estar na minha frente para a escolha da instituição, por conta de nota. Mas vamos dizer que eu tenha tirado 700, o senhor tenha tirado 800, mas já tem uma graduação em enfermagem. Título de exemplo. O doutor quer fazer medicina. Ok, com FIES. Só que o que acontece? Eu vou estar acima do doutor. Por quê? O FIES, ele dá prioridade para aqueles alunos que não tiveram nenhuma graduação ou que estão ali, né, começando, não tiveram nenhuma graduação ou estão saindo do ensino médio ou que nunca fizeram FIES. Então, por exemplo, às vezes o senhor fez FIES para enfermagem, mas não terminou. Mas já teve o FIES. Então, ele te coloca lá embaixo. Entendeu? E aí acaba que você às vezes teve uma nota melhor que eu, mas infelizmente vai para baixo por conta desse critério de ele dar prioridade para aqueles alunos que ainda não tiveram uma formação acadêmica. Perfeito, maravilha, ficou muito claro. Bom, doutora Ana Paula, aqui em São Luís, lá na universidade onde eu leciono, eu já ocupei vários cargos lá, estou atualmente pela 2ª vez presidindo a comissão de ética, e por isso eu acabo sabendo de algumas histórias assim escabrosas, né? Por exemplo, a gente já soube de pessoas que tentavam viabilizar o acesso ao FIES de uma forma transversa, de uma forma ilegal. A senhora já deve ter ouvido também muitas histórias a esse respeito.
Existe na prática, doutora Ana Paula, essa possibilidade de alguém agir como um intermediador e dizer, olha, doutora Ana Paula, você não tem direito, mas eu vou conseguir para você lá dentro da Caixa, porque eu conheço fulano, cicrano e tal. Existe essa possibilidade ou isso é lenda? Então, eu acho que tem pessoas que conseguem isso de fato por, enfim, ter, às vezes, uma família com mais poder, alguma coisa assim. Isso acontece. A gente não pode falar que eu não vou falar nunca aconteceu. Tenho certeza que já aconteceu e também já escutei histórias. Falo porque eu estudei numa faculdade particular. Então, assim, eu já vi histórias de muitas coisas. E obviamente acontece. Mas para você conseguir fraudar, vamos dizer assim, o fiéis, eu acho muito difícil. Porque é uma questão muito burocrática, é uma questão de muito repasse, é uma questão de muita papelada. Então você tem que ser assim, ter um poder muito grande para conseguir fazer isso, porque senão você tem que, infelizmente, ou você pode ser a pessoa mais poderosa do Brasil e não conseguir. Porque de fato, querendo ou não, é muito burocrático o financiamento estudantil no Brasil, muito. Então eu falo que pode sim ter casos, né, com certeza já teve, mas de furar a fila, vamos dizer assim, mas com certeza atualmente já está bem mais difícil disso acontecer e a gente, né, espera que isso também não aconteça para não tirar a vaga de alunos que realmente necessitam. Perfeito. Bom, para fechar, doutora Ana Paula Assis, a senhora tem conhecimento de mudanças, de estudos que estejam sendo feitos para flexibilizar ou para criar mais dificuldades na concessão do FIES ou para melhorar a operacionalização? Tem algo nesse sentido, não? Então, no momento, a gente está ouvindo burburinhos de que vai aumentar o teto do financiamento estudantil. Ou seja, isso é ótimo para a nossa fundamentação, né? Porque aumentando o teto, vai aumentar a margem do curso que a pessoa pode fazer. Então, às vezes, aquele milzinho que ela ia pagar não vai mais. Então, assim, a gente está com um burburinho de aumento de vagas e aumento de, né, valores econômicos, de repasse. Então, assim, isso é ótimo. E, obviamente, essa fundamentação de que tem vagas remanescentes, a gente também está muito feliz com isso, porque foi uma questão que surgiu agora no final de setembro e começo de outubro. Então, não faz nem 2 semanas que isso surgiu e que está essa movimentação e a gente agradece muito porque está nessa fundamentação e de mudanças legislativas para, por exemplo, acontecer alguma coisa a gente não vê, para, por exemplo, mudar o FIES, colocar requisitos na lei, não, a gente não está vendo movimentação para isso até agora e a gente está agradecendo por isso e a gente continua nossas demandas. E eu, né, estou falando por minha expectativa, acho que não vai mudar tão cedo a lei do FIES, porque é uma lei que impacta drasticamente em muita gente ao mesmo tempo. Então, assim, por toda a questão política e tudo mais, eu acho que não mudaria, não. Muito bem. Bom, chegamos ao final da nossa entrevista com a doutora Ana Paula Assis, advogada de Brasília, no Distrito Federal, especialista aí nesses processos para obtenção do FIES. Agradeço mais uma vez, doutora, por ter encontrado um espaço aí na sua agenda para conversar conosco. Fica agora aí a alternativa para que a senhora faça as suas considerações finais e disponibilize também o seu contato para aqueles que estiverem interessados, né, em saber mais sobre esse assunto, a eventualmente entrar com uma ação dessas. Com certeza. Então, gente, eu acho assim que a gente está aqui para ajudá-los, né, da melhor forma possível, com certeza, tanto em aconselhamentos que às vezes muitos alunos pedem, tanto em questões de fiéis agora, para os médicos que também estão nos escutando, a gente tem muitas funcionalidades para vocês. A gente aqui, eu atuo dentro do escritório do deputado Gonzaga Patriota. Se, né, jogar na internet, consegue acessar o nosso site. A gente também pode disponibilizar até, posso falar o número de telefone para que vocês consigam acessar até mim, o meu telefone, para que a gente possa conversar. É 061 99 114 1010. Então é um número bem fácil de decorar. E a gente está aqui para todas as dúvidas, para conseguir esse financiamento de fato para os alunos, para conseguir as renegociações, transferências, para conseguir lidar com os médicos, processos administrativos e tudo mais. Então, a gente tem uma carga grande de processo, a gente tem um portfólio muito grande, a gente tem profissionais muito qualificados. E o que eu posso fazer aqui é agradecer por esse espaço para a gente conversar, para a gente debater sobre o FIES e também levar mais informação a mais pessoas nesse Brasil. Eu lhe agradeço imensamente e espero que possamos ter outras oportunidades também. Certamente, teremos sim.
Então é isso. Conversamos com a doutora Ana Paula Assis sobre o FIES. Um forte abraço a todas e a todos e até a semana que vem com o seu Direito no Ar.